começando nosso terceiro painel com Renata Moraes Vick, CEO do grupo CRM. Renata, CRM quer dizer Celso Ricardo Moraes, não é isso? O seu pai. Mas você nunca foi vista como a filha do dono. Nunca. Né? Isso, vamos só situar quem é seu pai, porque eu acho que muita gente não liga muito o nome da pessoa, mas o Celso foi não foi o fundador, acho que o pai dele que fundou o laboratório. Não, família. O laboratório é o meu avô. Era aqui. Laboratório Virtus, que todo mundo acho que vai lembrar das marcas, a Docil e a Troveran, que foram marcas famosíssimas. E daí, nos anos 90, seu pai resolve investir na Copenhagen. E aí tem um histórico interessante que eu acho que deveria contar aqui para todo mundo, que é justamente como era importante tirar a fábrica da Copenhagen aqui na Joaquim Floriano, onde está hoje o complexo Kinoplex, e como isso foi importante para vencer, digamos, a concorrência. Sem dúvida. Bom, primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Luiz, obrigado, Cris, pelo convite. Deixa um pouquinho mais próximo aqui. E poder contar, né, um pouquinho da nossa história. Me conectei rapidamente aqui de manhã com alguns de vocês, alguns me perguntando o que era CRM. Acho que todos conhecem mais pelo Grupo Copenhagen, uma marca brasileira com muito orgulho, que completa esse ano 95 anos. E o Grupo CRM surge no momento que eu faço a maior inflexão estratégica da minha carreira, que é deixar de ser a marca Copenhagen para ser um grupo franqueador que faz a gestão hoje de 3 grandes marcas, Chocolates Brasil Cacau e também a Cop Coffee, que é a minha marca caçulinha aí, fundada em 19. Eu venho de uma família de empreendedores, como a Luísio bem colocou. Meu pai, Celso Moraes, sempre foi conhecido no mercado como um voraz comprador de marcas. O Luísio citou algumas delas, mas acredito que até no dia a dia de vocês aqui, vocês tenham, com certeza, utilizado muito dos medicamentos do laboratório, como a Pracura, a Troveran, Maracugina, Escabim, Fluviral, enfim. E em 98, né, em 96, desculpa, ele ganhou um apelido do mercado por sempre ser muito voraz, ter uma veia empreendedora e comercial muito forte. Então, ele comprava muitas marcas, fazia a revitalização dessas marcas e trouxe, enfim, resultados muito acima do que o mercado até então conseguia, com marcas já bem estabelecidas. E aí foi oferecido, nessa esteira dele ter sido conhecido como um voraz comprador de marcas, a marca Copenhagen. E o que mais chamou a atenção dele na época, olha que curioso conhecer a mente do empreendedor, né? Talvez eu traga aqui um espectro um pouco diferente dos demais painéis, que é aprofundar nesse nosso Brasil aqui, esse viés tão importante que é o viés do empreendedorismo. O que mais chamou a atenção dele, sem dúvida, a força da marca, saber que era uma marca que tinha uma conexão emocional muito grande com milhares de consumidores brasileiros. Eu digo que eu tenho o privilégio e a responsabilidade de estar há 27 anos à frente da marca Copenhagen, porque todos os dias, quando eu me apresento, alguém tem uma história de Copenhagen para contar. Isso é delicioso, né? Quantos pedidos de casamento, participação de formatura, momentos de conexão com a família, enfim, que Copenhagen já marcou, já celebrou esse momento. E foi o que mais chamou a atenção do meu pai, uma marca brasileira de muita qualidade, né, com uma reputação muito alta, um NPS incrível, e, ao mesmo tempo, ter o canal, né, de distribuição na mão. Então, ele era um empreendedor muito voraz no sentido das estratégias comerciais e estratégias de marketing. Ele fazia grandes revamps nas marcas que ele comprava, mas ele sofria, né, com essa perninha da jornada, que era não poder ter o ponto de venda na mão. Ele dependia, né, de redes varejistas para distribuir o produto dele. E quando ele viu que Copenhagen era uma marca forte, que ainda tinha um trabalho de expansão muito grande a ser feito e que ele teria o ponto de venda na mão, ele falou, uau, né, essa combinação é incrível, porque eu vou poder, de fato, a gente brinca lá dentro, um jargão nosso que é construir o Boeing e a pista, né, e aterrissar, né, e ter estratégias execuíveis, aquelas que, de fato, a gente consegue tangibilizar com velocidade, que é uma característica até hoje muito predominante da minha cultura. E, nesse momento, existiam outros grandes players, como Nestlé, a própria Lindt, que depois passa a fazer parte da minha história, vou contar um pouquinho aqui para vocês, nesse bid, e ele foi, mais uma vez, aí, muito ousado e conseguiu trazer
a Copenhagen para o hall de marcas que ele administrava. Eu entrei 2 anos depois, ele comprou em 96, eu comecei a minha jornada em 98, ainda era, na época, para vocês terem uma ideia, uma marca que muito forte, como eu disse, com muito potencial de expansão, mas que faturava 38 milhões de reais e tinha 90, as famosas 90 lojas, que era o que ele viu mais valor, mas era ainda dentro de um sistema muito incipiente, que era um sistema de comodato, ainda não existia o sistema de franquia. Eu entrei para fazer o meu primeiro grande projeto e poder escalar a marca Copenhagen, que era justamente a estruturação do plano de franquias. Hoje a gente tem um faturamento de 1,7 bi, com 1.200 lojas, né, por todo o Brasil. Então, foi realmente um grande privilégio, uma grande responsabilidade, mas um grande privilégio poder, nesses quase 30 anos de varejo de franquias, escalar a Copenhagen, fundar a marca Brasil Cacau e exponenciar o Grupo CRM da forma como nós fizemos. Conta para todo mundo a história da fábrica, que eu acho que é interessante. Da fábrica, incrível. Uma das questões, né, que os grandes players que participaram da época desse bid, eles tinham muito temor, porque até hoje, fica aqui meu convite, fizeram um convite aqui para uma visita, quem quiser conhecer a nossa fábrica, ela é realmente state of the art, uma fábrica incrível, localizada aqui em Extrema, sul de Minas, e ela tem muita especificidade, porque ela reúne hoje, né, alta tecnologia para algumas linhas de produto, é uma área de 300 mil metros quadrados, com mais de 50 mil metros de área construída, mas, ao mesmo tempo, a gente mantém a especificidade e a artesania dos nossos produtos, né? Então, um bombom Cherry Brand, ele leva quase 14 dias para ser feito, um bombom, né? Aquele bombom delicioso que vocês provavelmente apreciam, uma inhabenta, uma língua de gato, né? Nós somos uma casa também de submarcas muito fortes, tão forte quanto Copenhagen, né? As submarcas que nós criamos e que tem 70 anos essas marcas, né? Como língua de gato, inhabenta, elas tinham uma especificidade. Então, todo mundo morria de medo de tirar a fábrica, né? Porque como é que a gente ia encontrar uma mão de obra especializada, né, para fazer essas receitas, que ainda são receitas que seguem os preceitos do fundador, do seu Davi Copenhagen, há mais de 90 anos. E o meu pai foi muito corajoso, né, na época, e falou, não, eu tiro a fábrica e tiro em 6 meses. E aí ele levou, né, foi uma vantagem competitiva nesse processo, porque realmente hoje, imagina, não faz sentido, né, ter uma fábrica aqui no coração do Itaim, né, com toda a complexidade. A gente está lá na Fernão Dias, uma área super bem localizada para a nossa distribuição, para as mais de 1.100 lojas hoje espalhadas em todo o Brasil. Então, topamos esse desafio de tirar a fábrica aqui do Itaim. Fomos primeiro para Tamboré. A nossa primeira mudança foi para Tamboré, ficamos lá aproximadamente uns 10 anos, e aí migramos agora para a nossa nova planta em Extrema. Bom, todo mundo tem uma história pessoal. Falar de Copenhague, a minha história é o seguinte, eu estudei aqui na Tabapuã, ou seja, no meio da aula, assim, lá pelas 11h30, vinha o cheiro da fábrica da Copenhagen para dentro Cheirinho da de classe. cookie, delicioso ali. Então, né? Vocês imaginam só que beleza que era para todo mundo que estava estudando e sentir aquele cheiro maravilhoso. Assim, Já era marketing olfativo na época, olha só. Tá vendo Precursores só? até nisso. Bom, vamos lá, então. Falando dessa questão de reformular tudo, porque a Copenhagen de hoje não tem nada a ver com aquela Copenhagen de antes, e isso saiu da sua cabeça. Isso aí não dá para a gente dizer, mas não tem como ser modesto nessa hora, né? Então, vamos lá. Como é que você transformou primeiro o modelo de negócios e depois a questão dos produtos? Porque você foi remodelando, foi mudando a linha de produtos, foi trazendo coisas novas, mas privilegiando também a tradição. Como é que foi toda essa trajetória? Eu adoro contar essa história. Quantos marqueteiros a gente tem aqui na sala? Mais o espectro financeiro aqui, ou, enfim, empreendedores marqueteiros. Eu digo que, como toda a história, né, de uma marca com forte elo emocional, o meu grande pivô rígido, todo mundo tem o seu pivô rígido aqui, né? Como é que a gente faz para crescer
e muitas vezes diante de um pivô rígido. Eu digo que eu tinha muitas dúvidas, como todos nós aqui, mas uma certeza inabalável, e eu me apeguei a essa certeza para fazer o direcionamento do planejamento estratégico da nossa companhia. Então, quando eu entrei e comecei a me aprofundar um pouco mais no entendimento do que era a marca Copenhague, o que ela representava para a família brasileira, eu entendi que eu tinha o grande desafio de mudar tudo ao redor da Copenhague para não mudar a Copenhague. Olha que, né, dicotomia e que complexidade numa história onde a gente tinha uma ambição muito grande de crescer, e eu sabia que naquele momento seria o caminho mais difícil e que eu teria que flertar com muitas inflexões estratégicas. Então, eu criei um mantra dentro da companhia que é: traga novidades, mas não mexa na minha benta. Então, como é que a gente consegue ter um DNA, né, muito forte em inovação? Só para vocês terem uma ideia, hoje 15% do nosso faturamento anual vem de renovação de portfólio. Então, a gente tem realmente uma responsabilidade muito grande em trazer, principalmente, uma jornada mais disruptiva na jornada de consumo. Eu sou uma pessoa aficionada por entender a jornada do consumidor, e o que a gente fez ao longo, né, desses anos todos que propiciou esse crescimento muito exponencial de 30 milhões para 1,7 bi, de 90 lojas para mais de 1.100 lojas, foi realmente o entendimento de que a gente pode e deve, como precursores que somos, é uma grande responsabilidade quando você abre um mercado, né, quando você pensa em consumo de chocolate no Brasil, as pessoas só consumiam nos supermercados, né, não existia loja especializada. Então, pensa que há 95 anos atrás, quando o seu Davi abriu a sua primeira loja lá na Miguel Couto, ele começou a educar, né, e criar um novo hábito que existe um mercado premium onde você pode e deve ter acesso a uma oferta. Então, o consumidor hoje ele é muito mais informado sobre a variedade de todos os chocolates, tipos, presentes, e a gente ganhou, né, um espaço muito grande, não só no chocolate de consumo, mas principalmente como uma marca de presente. A Copenhagen hoje ela é vista como uma marca de presente. Como uma marca de presente, ela se comporta de uma maneira completamente diferente, inclusive atuando além do mercado de chocolates, né? Hoje a gente faz collabs com o mundo da moda, a gente desfila no Fashion Week, a gente, enfim, cria linha de acessórios e a gente consegue ir muito além, né? E as nossas submarcas têm essa plasticidade, essa elasticidade de serem marcas de desejo, onde o consumidor quer vestir uma camiseta, quer comprar um sapato, quer ter uma choker, né? Quer ir num Fashion Week e viver uma experiência que vai além do próprio chocolate. Então, eu acho que o grande segredo, né, de ter esse DNA realmente muito pujante, muito inovador e que fala muito sobre a nossa cultura. Depois eu posso dar um pouquinho aqui de alguns aspectos que eu acredito que foram muito propulsores, que são força motriz dessa nossa agenda de crescimento, foi essa dicotomia de flertar o tempo todo, né, com grandes inflexões estratégicas para mudar tudo ao redor da Copenhagen sem mudar a Copenhagen. E foi aí que nasceu a minha querida, né, Brasil Cacau. Acho que eu tive essa grande experiência de dar sequência a um plano de crescimento de uma marca já bem estabelecida e, ao mesmo tempo, ser fundadora. É completamente diferente quando você funda uma marca, principalmente dentro de um ecossistema que já possui, né, uma marca muito bem estabelecida. E depois, em 2019, mais uma inflexão estratégica, quando a gente começou a ver que o café já era muito representativo. Hoje, aproximadamente 25%, 30% da nossa receita vem de café, um grande drive de fluxo nas lojas, né? Então, foi, como eu disse, mudança de hábito, né? Então, levar o consumidor para consumir café fora de casa, fazer a cumplicidade do café com chocolate, trazer um upsell e um cross-sell incrível para a nossa estratégia. E aí eu comecei a ver que ficou muito grande o café dentro da Copenhagen. E aí eu falei, oxa, tem uma oportunidade aqui da gente continuar sendo uma chocolateria que oferece um delicioso café, mas a gente pode também abraçar um mercado onde a gente é a cafeteria, que é cúmplice do chocolate em alguns momentos. Então, a proporção entre ser chocolateria na Copenhagen e ser cafeteria no Cop Coffee muda por completo, né? E hoje a gente vê uma grande avenida de crescimento muito bem estabelecida, com um posicionamento muito claro das marcas, qual o território que cada marca ocupa, o que direciona para um plano de expansão cada vez mais agressivo. Bom, você falou não mexa na minha benta, mas você mexeu. Não, a formulação da tradicional é a mesma do seu Davi. Não sei, mas tem temos lançamentos de novos sabores deliciosos. Então conta aí, como é que foi mexer nessa vaca sagrada, que é mexer uma receita clássica
não é centenária, mas é quase. 170 anos. Então, vamos lá. Como é que foi? Como é que você teve a ideia de pensar, não vou colocar um sabor aqui, outro ali? Muito, muito legal essa colocação, até vinda de quem eu sei que é chocolatra aqui, né, Cris, que adora uma inhabenta. Eu acho que essa é a equação mais tangível que a gente pode trazer aqui para vocês em termos de exemplo, né? E até com números, vou aproveitar aqui que a gente está no auge da nossa campanha de inhabenta, meu time está aqui também para compartilhar. A gente cresceu 60% o volume de vendas de inhabenta nos últimos 45 dias, vendendo mais inhabenta tradicional, inclusive, além dos lançamentos, né? E o consumidor aceita isso e vê isso como uma agenda muito positiva, porque ele quer a novidade, né? Mas ele quer ter a opção de consumir a inhabenta tradicional. Então, ele está aberto a conhecer um novo sabor, isso impulsiona a categoria, te dá mais conteúdo. Acho que o que a Copenhagen vem acertando muito, principalmente nesse momento que a gente estava falando de sermos positivos, criativos, empreendedores, a gente está com um crescimento year-to-date de 21%, nesse momento bastante, né, complexo. É um ano que a gente inaugura 220 lojas no Grupo CRM, então uma agenda muito forte de crescimento, com crescimento same-store sales duplo dígito, bastante sustentado também pelas inovações e geração de tráfego. E acho que a Inhabenta traz muito essa história, né, de que a gente consegue nas adjacências trazer novos sabores, trabalhar mais o comportamento. A campanha de Inhabenta Novos Sabores, a temporada, ela propiciou a gente, por exemplo, a fazer semana passada um evento no Cubo JK, onde a gente trouxe 3 collabs com Jouet, com Maria Roveri, com, enfim, vários, Marina Bitu, desfilando uma coleção de roupas de Inhabenta. Olha que incrível, né? A gente estava desfilando, a Marina Bitu fez looks inspirados no maracujá, nas frutas vermelhas, né, no cappuccino, a gente desfilou looks incríveis e a gente está trabalhando isso no conteúdo das nossas redes sociais, porque o que a gente aprendeu, e que eu deixo aqui de inspiração para vocês, é que quanto mais, claro, são poucas as marcas que conseguem trabalhar, né, num universo que vai além do seu produto, do seu produto core. Mas o que acontece é o seguinte: o cara não quer ouvir um conteúdo de chocolate 365 dias no ano. Chega uma hora que você não tem mais como estabelecer, né, uma conversa amigável. E quando você consegue gerar conteúdo através do seu drive de inovação, como, por exemplo, essas collabs e outras que a gente vem fazendo, você se conecta cada vez mais com o consumidor. A gente ganhou expressivamente aí muitos seguidores, até me chamaram aqui no warm-up, né? Falaram, nossa, eu fui experimentar uma sobremesa, a Cris também já conheceu, uma sobremesa de inhabenta. Porque olha que interessante, né? A gente pensou assim, puxa, se eu tenho uma inhabenta que é tão desejada e que cada um tem um ritual, um coloca na geladeira, outro come por cima, come por baixo, tem várias formas aqui a gente até capturou um pouco desses conteúdos do que representa o ritual, que é quase que um ritual de inhabenta. A gente falou, vamos viver, transformar o café, já que existe esse fluxo do café, para que as pessoas tenham a experiência, né, e que se conectem cada vez mais emocionalmente com a marca, de poder viver essa experiência da sobremesa. Então, hoje a gente serve a inhabenta S'mores, que é uma inhabenta quentinha, com calda de chocolate, com sorvete, com farofa de castanhas na loja. Então, você imagina que o cliente que não conhece o que é a inhabenta, que é um novo entrante, ele olha para o lado, ele está lá só tomando um café, ele não é um cliente de chocolate, ele está tomando café, ele olha para o lado e vê alguém ali já fazendo quase que um merchandising para a gente, né, do que é a inhabenta. Então, ele vê o marshmallow, ele vê a reação de quem está consumindo. Então, tudo isso me ajuda também a criar mais conteúdo, né, para as nossas campanhas de branding. O nosso vídeo hoje de Inhabenta S'mores viralizou no TikTok, viralizou, né, em todas as redes sociais. Começou lá atrás, acho que talvez alguns de vocês tenham visto com Brownie, né, que também foi a primeira grande sobremesa que a gente lançou. Chegamos a quase 5 milhões de views no nosso vídeo de Brownie, e isso nos inspirou, por exemplo, agora na temporada da Inhabenta, a fazer também uma sobremesa de Inhabenta. Então, é esse equilíbrio, né? Tem a Inhabenta tradicional, mas a gente consegue, no entorno dela, criar adjacência que fortalece a própria marca. No auge da pandemia, a gente fez uma live com o Exame, lembra? Foi. E daí eu perguntei para ela se a origem da Inhabenta era a mesma que eu tinha escutado, e você confirmou. Então, conta para todo mundo. Gente, a origem da Inhabenta é incrível. Olha só, a gente produzia aquelas placas de waffle, que esse é um grande diferencial da Inhabenta, que é você come, e chega no final, tem aquele waffle crocante, delicioso na base. E aí, na época lá do seu, né, Davi Copenhagen e tal, ele fez uma produção e deu errado.
e sobrou muita hóstia, que eles chamavam, né? E eles tentaram de tudo, até vender para a igreja. Né? Como é que a gente ia vender essa... E aí, da sobra, né, desse produto, que foi um erro de produção na época, eles falaram, bom, vamos tentar fazer um teste aqui, o que estabiliza dentro dessa base, né, do waffle. E aí combinaram o waffle com marshmallow, com a cobertura de chocolate, e saiu essa iguaria, né, incrível, maravilhosa, icônica, que é em Inhabenta há 72 anos atrás. Então, foi de um erro de um processo fabril, que hoje, graças a Deus, a gente tem essa inhabenta deliciosa aqui. Agora, é verdade que o protótipo chamava Sim a Moça, depois que virou, moça. Depois que virou depois Inhabenta? Pão de Açúcar e depois Inhabenta. Uhum. Porque ela lembra, né, o formato do Pão de Açúcar. Então, Inhabenta, Lajotinha, Chumbinho são produtos que têm há muitos anos, são icônicos e ficaram dentro do portfólio, mas a Cinelândia e o charutinho de marzipan, não. Esse não mais. Existe uma questão de escala, né, produtiva. Essa também eu falo que eu ouço... A Cris sente falta sofre, né? da bombinha de marzipan. Bombinha de marzipan, Eu falo que também está dentro do meu hall de histórias, né? As pessoas me contam histórias lindas de grandes momentos que foram celebrados com Copenhague e me pedem também revivals aqui, né? Quem sabe uma agenda de revivals no aniversário de 100 anos da Copenhague. A gente fez nos 90 anos, trouxemos de volta alguns produtos. As embalagens antigas, foi um sucesso, as embalagens dos produtos também, o Figo, a Cinelândia, a gente trouxe alguns nos 90 anos de Copenhague, mas realmente foi uma questão de compatibilização de capacidade produtiva, né? Então, para manter, né, toda a especificidade e a tradição da Copenhague, eu gosto muito também de complementar, que eu acho que isso ajuda muito em diversos setores aqui, qualquer um que vocês estejam, a diferença, né, entre você ter tradição e ser tradicional. A gente viu aqui o BTG falando muito sobre inovação, sobre preparação, atitude, e o quanto é importante para nós, isso aqui é um grande divisor de águas, né? A gente poderia ter se estabelecido como uma marca tradicional, provavelmente a gente não teria, né, conseguido encontrar um caminho de crescimento tão forte e sustentável como nós encontramos, mas nós nos estabelecemos como uma marca que tem tradição, então a gente respeita muito o nosso legado e isso nos puxa para uma responsabilidade muito maior de inovação, porque quando você tem tradição, você abriu o mercado em algumas frentes que o consumidor espera que você continue fazendo esses movimentos precursores. Então, tá dentro dos nossos valores, a gente fala que a gente tem sabor de inovação, é um deles, né, dos nossos valores, e realmente a gente se provoca muito, como, por exemplo, a plataforma de saudabilidade, né? Parece um pouco antagônico, né? Porque a gente trabalha com o momento da indulgência, com o momento do presente, com o momento do eu mereço, né? Todas as nossas marcas, não só Copenhague, mas Brasil Cacau também, marcas muito indulgentes, mas a gente viu, né, uma necessidade de estar também cada vez mais de olho, né, num mercado que pode ser mais inclusivo, né, seja para celíacos, diabéticos, intolerantes à lactose, ou para quem busca um lifestyle mais saudável, independente de ter ou não algum tipo de restrição alimentar. Então, hoje, em 2019, eu lancei a marca So Good, depois, na sequência, a gente trouxe também a linha saudável para Brasil Cacau, que hoje se chama Bem Me Faz, e já representa 12% do faturamento da nossa companhia, né? Então, olha que incrível plantar algumas sementinhas estratégicas, né? Sem que com isso houvesse canibalização, porque o que a gente está fazendo, na verdade, é um grande movimento de ampliação de mercado, seja para os nossos atuais consumidores aumentarem o seu LTV, né? Consumirem So Good, que ninguém consome, infelizmente, chocolate 7 dias por semana, mas a boa notícia é que pode consumir 7 dias por semana. Eu, particularmente, que tenho um lifestyle super saudável, consumo chocolate 7 dias na semana, prescrito pela minha nutricionista, porque uma dose de 30 gramas de chocolate 70% So Good é uma gordura boa, né? Faz parte da minha composição alimentar, incluir, por exemplo, assim como eu consumo abacate, assim como eu consumo castanha, assim como o cacau 70% é um produto que você pode incluir todos os dias, e aí no final de semana a gente, claro, se permite a ter o nosso momento de máxima indulgência, né, e cair de boca lá na nossa querida Inhabenta ou nas nossas trufas da Brasil Cacau.
produtos incríveis. Então, a ideia de So Good era criar um movimento e ter uma nova plataforma, assim como, por exemplo, movimentos novos, né, que o Grupo CRM fez, que é o Grab and Go, né? Então, hoje, por exemplo, a nossa linha de tabletes, de Mil Delícias, as pequenas porções, né, que você encontra na Copenhagen, não tira a áurea de presente, né, que é muito importante, muito estabelecida, é um território muito blindado por Copenhagen e que a gente acredita que é uma grande avenida de crescimento, porque nós somos muito fortes em Páscoa e Natal e a gente vem utilizando desse nosso expertise para ganhar cada vez mais share e relevância também em Dia das Mães, Dia dos Namorados, outras datas sazonais, mas a gente passa também a ter uma recorrência, principalmente pelo café, numa agenda super estratégica de cross-sell, né? 60% dos tickets, olha que incrível, 60% dos tickets emitidos dentro das lojas Copenhagen tem café. É um movimento que não existia, né, há alguns anos atrás. Então, hoje, nós somos a maior rede de cafeterias premium do Brasil e nós temos a oportunidade porque o cliente fica de 7 a 10 minutos para consumir um café. Então, é o momento dele viver a experiência da marca, dele conhecer os movimentos de inovação que a gente faz e o nosso trabalho, claro, de um treinamento cada vez mais efetivo para que a gente consiga elevar o ticket médio do nosso consumidor. Como é que foi que surgiu essa ideia do café? Essa ideia do café, acho que foi a minha primeira grande... meu primeiro gol. A gente nunca esquece, né, o primeiro gol. Então, a gente tinha uma loja na Pamplona, não sei quem se lembra, e eu sempre fui muito de campo, né? Eu brinco, minha equipe aqui fala, Renata é CEO sola de sapato. Só esse ano eu já visitei 180 lojas. Estamos em agosto, né? Pretendo fechar o ano aí com pelo menos mais umas 50 lojas visitadas no segundo semestre. A gente tem rituais da nossa cultura muito forte, né? Que são os encontros regionais, os roadshows, as caravanas, onde a gente, não só eu, né? Mas todo o meu time tem muito contato, muita presença e proximidade com o campo, porque quem trabalha no varejo, no escritório, a gente não encontra solução. A gente encontra a solução estando lá na ponta. Esse final de semana eu fui para Metrô Santa Cruz, Vila Clemente, Vila Mariana, no meio da chuva, e justamente porque a gente precisa sentir o calor e o pulso do varejo. E o café veio de uma dessa minha vivência em campo. Eu trabalhava dentro da loja, da Pamplona, né? Eu fui tudo dentro do Grupo CRM. Eu comecei com 16 anos a trabalhar por iniciativa própria. Isso faz toda a diferença, né? Eu tenho um filho hoje de 16, nós aqui são colegas, filhos de 16, 17 anos, e vi muito a gente falar hoje aqui sobre atitude. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme de criar, né, uma nova geração com atitude para vencer, né? Atitude. Seja intencional, é o que eu falo, meu filho, né? Não tem sorte, seja intencional, busque o teu caminho, que com certeza você vai ter sucesso. Então, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu comecei como vendedora de loja, né? E eu me apaixonei pelo varejo. Eu amo pessoas, eu tenho uma agenda muito de conexão, né, com pessoas. A hora que eu entrei no ponto de venda, eu falava, gente, mas ficava uma ociosidade, né? Porque como não tinha o café, então as pessoas entravam na loja da Copenhagen e não tinha aquele pico, que hoje é tão delicioso, aquele pico da meio-dia às 3, né, que a gente vê as lojas cheias com café. E eu falei, pode ter uma complementariedade aqui, né? O que combina? Café com chocolate, a gente testou algumas hipóteses, tinha sorvete, a gente testou outras coisas, e aí a gente fez um teste na Pamplona e foi um sucesso, realmente, as pessoas amaram ter essa conveniência, ainda nem tinha um pouco do hábito mais corporativo do café, a gente foi ensinando e crescendo junto com esse mercado, mas funcionou muito bem, e dali a gente franqueou ao ponto de hoje a gente ter uma marca que é cafeteria, né, que é o Cop Coffee. Bom, você, pelo jeito, tem uma conversa sempre com o seu filho sobre questão de futuro e tal, mas você aconselharia ele a trabalhar também na loja, como você fez? Ele tem skills completamente diferentes dos meus. Eu aprendo todos os dias com o Bruno. O Bruno é um menino muito inteligente, super bom aluno. Não tenho nenhuma preocupação com ele, e ele quer seguir no mercado financeiro. Então, já fiquei de olho aqui, né? Porque eu adorei a ideia. Ele quer fazer engenharia, ele está no 2º ano, ele faz IB, então ele teve experiência agora de fazer um summer em Harvard, em MIT, ficou enlouquecido com o laboratório de MIT. Achou assim incrível, e eu acho muito legal aqui a gente ver essa geração nova sendo formada
completamente diferente do que a gente, né? Ele montou uma startup em 20 dias. Eu falei, meu Deus, né? Que incrível, né? Já fez todas as simulações de como ele deveria buscar patrocínio, qual seria o payback dessa startup, enfim, um pouco até da metodologia que o BTG trouxe aqui de prototipar, né? Assim, 20 dias é tudo muito ágil. Então, assim, eles desenvolvem o plano estratégico, prototipam, conseguem buscar recurso, patrocínio, executar, apresentar para a banca de Harvard em 20 dias, né? Assim, que incrível. Então, ele quer seguir engenharia, super dedicado, um menino que me dá muito, muito orgulho, e eu acho que não, acho que eu brinco, eu visito muita loja com ele, e é engraçado, né, como a cabeça é completamente diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que domino muito marca, produto, canal, né? Eu chego lá, eu tenho meio que uma visão 360 muito rápida do que está funcionando, marca, produto, canal, pego embalagem, tenho uma sensibilidade muito grande. E ele é muito de exatas, então eu saio com ele, né? Eu fico, olha essa cor aqui, essa pra gente. Mãe, não estou conseguindo entender o que você está falando. Aí eu falo, olha, se a gente aumentar para a loja do lado dele, não, a produtividade por metro quadrado vai melhorar. Então, tudo que é mais, né, tangível para ele tem uma facilidade incrível em exatas. Ele adora química. Eu falo, meu Deus, como que você gosta de química, né? Ele adora química, física, biologia, ele é super de exatas. Então, não vejo o Bruno em chão de loja. Talvez um futuro CFO, enfim, mas não vejo ele seguindo uma carreira mais comercial como a minha. Bom, para a gente encerrar, então, já que a gente está falando dos filhos, e o futuro, como é que você está enxergando o futuro não só para Copenhague como Brasil Cacau também? Como é que você vê? Perfeito. Como eu disse, a gente está no nosso melhor momento de plano de expansão. Hoje a gente, com 1.100 lojas e uma expansão recente, muito bem estabelecida, foram 350 lojas nos últimos 2 anos, mais 220 lojas esse ano. A gente tem um mapeamento hoje, olhando para o full potential de Grupo CRM, de aproximadamente mais 600 a 800 lojas de Copenhague, mais 1.200 lojas de Brasil Cacau. Então, muita atitude para vencer, muita energia, muita veia executora para colocar esse Boeing na pista. Eu falo muito para o meu time de que idea is king, but execution is King Kong, né? E a gente precisa de muitos King Kongs aqui na sala para fazer esse plano de fato acontecer. Mas eu vejo com muita clareza a grande fortaleza do Grupo CRM é ter uma estratégia muito elucidada, muito clara. A gente não muda de rota, a gente é muito disciplinado em relação a quais são os caminhos de crescimento do grupo, tirando todo o empírico. Eu ainda vejo, né, claro que uma empresa com viés muito empreendedor, ela usa muito do seu, mas a gente é muito pé no chão, no sentido do quanto realmente a gente consegue comprovar com fatos e dados que é o caminho de crescimento que a gente tem que perseguir, coloca muita disciplina e tem uma capacidade de execução incrível. Eu acho que poucas companhias de verdade conseguem aterrissar com tanta agilidade como o Grupo CRM. A gente gira essas catracas com muita velocidade, com muita atração. Então, o nosso plano é continuar fortalecendo muito o same-store sales. A gente não acredita numa expansão sem crescimento, pelo menos duplo dígito das próprias lojas. Então, quando a BEM fez essa modelagem, ela considerou o modelo as it is de Copenhague, ou seja, caberia hoje, se a gente não crescesse nada, se a gente não mudar o CAPEX, se a gente não mudar a relação de payback, que é excelente hoje, de 2 anos e meio, no máximo, de payback para uma nova loja aberta, a gente poderia chegar nessas aproximadamente 2.000 lojas. E a gente vem trabalhando para acelerar cada vez mais o crescimento same-store sales, trabalhar em planos de eficiência para reduzir CAPEX, e com isso, automaticamente, a gente reduz payback e aumenta a possibilidade de ou fazer mais rápido, ou fazer de forma mais eficiente, ou fazer maior. Né? Isso vai ditar muito do pace para os próximos anos. E a gente tem uma ambição muito grande em termos de transformação, né, de continuar gerando conexão através do chocolate. A gente se responsabiliza muito por ser um chocolate que marca o momento. Então, a gente precisa estar nessa agenda, né, cada vez mais forte de conseguir impactar a vida das pessoas positivamente, transformando momento comum, né, que delícia a gente passar rapidinho. A Cris falou, tive um intervalinho, fui lá tomar um café. A nossa ambição, ao servir um cliente como a Cris, é que não seja um momento corriqueiro, né, que tenha feito diferença no dia dela, que tenha, de fato, transformado aquele momento que poderia ser um momento até banal, né, num momento extraordinário, algo que trouxe felicidade para o dia dela. Então, a gente se compromete, somos obstinados com a jornada de excelência ao nosso consumidor, e a gente leva muito a sério o NPS. Nosso NPS é um dos mais altos do mercado, a gente tem um NPS acima de 80,
um plano de capilaridade também muito grande com o digital. Hoje o digital já representa 20% do nosso faturamento e a gente tem a ambição de chegar em 30%. A gente acredita que vai chegar e a gente já está conseguindo atender Brasil todo same-day delivery ou na taxa express em até 3 horas. Então, deu vontade de consumir aqui um produto Copenhagen, Brasil Cacau, a gente já consegue entregar Brasil todo em 3 horas. Então, a ideia é aumentar a capilaridade e continuar impactando emocionalmente as pessoas. Muito bem. Eu peço uma salva de palmas para todo mundo. Para a Renata.